pessoal, mais um vídeo no canal, de vídeo com informações do Flamengo. É claro que já sabe qual é o seu grupo na Libertadores da América. O que a diretoria do Flamengo achou desse grupo? O que vocês, torcedores do Flamengo, acharam desse grupo? Qual é o grupo da morte na Conmebol Libertadores? Nós vamos trazer as informações aqui, eu vou dar minha opinião qual é o grupo da morte. E tem também informação sobre renovação de contrato do Gerson. Vou dar um spoilerzinho para vocês. A bola está com o Gerson, só depende do Gerson agora. Também falaremos de José Boto. Que entrevista sensacional que eu tive a oportunidade de fazer com o atual dirigente do Flamengo. Repercussão extremamente positiva, a gente vai falar sobre isso também. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal vai subindo cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês. Galera, antes de mais nada, muita gente me mandando mensagem, porque ontem, segunda-feira, no programa SBT Sport Rio, eu cheguei dirigindo um Porsche. É um Porsche que se fala, eu aprendi isso inclusive, não é uma Porsche, é um Porsche. Cheguei dirigindo um Porsche de rei e tal, brincando que o rei voltou, o verdadeiro rei do Rio. Galera, esse Porsche não é meu, tá? As pessoas me parando na rua, falando, caramba, você tem Porsche? Não, não é meu aquele Porsche. Eu não tenho nem carro. E aquela resenha ficou muito boa. Parabéns à produção da SBT, porque eu tô vendo a repercussão extremamente positiva nas ruas. Eu passei de bicicleta por uma senhora e a senhora até brincou, te vi de carrão mais cedo, agora você está de bicicleta. Eu falei, pois é, você está vendo como é a vida do trabalhador, obviamente brincando. Mas obrigado de verdade por toda a repercussão positiva e por toda a audiência lá no SBT. E por falar em agradecimento, eu não posso deixar de agradecer a todo mundo que acompanhou, que vai acompanhar a entrevista que eu fiz com o José Boto. Foi uma entrevista, gente, sensacional. De verdade, como é bom conversar com uma pessoa. Primeiro, essa pessoa, no caso do José Boto, ele responde as perguntas, não sai pela tangente, não fica fazendo joguinho, não fica fazendo jogo de palavra, muito pelo contrário, ele responde a tudo e de maneira direta, clara e simples. Por quê? Porque o público prefere assim, não é o Vene Casagrande jornalista que prefere assim. Fica muito melhor para acompanhar. Gente, eu como uma pessoa ali, um jornalista entrevistando o José Boto, o tempo voou, 1h15 de entrevista e passou extremamente rápido. O José Boto foi uma das melhores pessoas que eu gostei de entrevistar. E eu vou falar um nome aqui que muita gente vai ficar espantada. Por exemplo, o lateral esquerdo, o René, eu já entrevistei uma vez, é outro também que gosta de falar de futebol, fala abertamente sobre futebol. O José Boto, ele abriu o jogo. A declaração dele sobre o Lohan é sensacional, dizendo que o Lohan não vai deixar o Lohan sair agora, que vai trabalhar o Lohan para ele reconquistar a alegria de jogar futebol. Vai fazer alguns processos com o Lohan que, na visão dele, o Lohan não passou anteriormente, acabou pulando etapas e acha que o Lohan pode render futuramente ainda no Flamengo. Falou sobre o Jorginho, pelo que eu entendi ali, o Flamengo está quase fechado com o Jorginho, pelo que eu entendi. Você pode ter entendido diferente, mas o José Boto ele deixou muito claro que está extremamente otimista. E o que ele falou sobre o futebol praticado pelo Flamengo atualmente é sensacional. Está repercutindo aí mundo afora. A imprensa internacional está repercutindo. Teve sites portugueses me procurando, pedindo vídeo. Teve um jornalista inglês me procurando, pedindo a declaração, perguntando se poderia utilizar o vídeo da entrevista com o José Boto. Por quê? Nessa entrevista, o José Boto disse o seguinte: em termos de estética, nota artística, como diria meu conterrâneo Jorge Jesus, somos claramente o melhor futebol do Brasil nesse momento. E não exagerando, não vejo muitos times do mundo com futebol tão atrativo, ofensivo, de risco como o nosso. Se isso vai dar para ganhar tudo ou não, ninguém sabe. Mas nesse momento não é fácil ver um futebol tão atrativo. Ainda hoje recebi mensagem de amigos europeus que viram o jogo de ontem e estavam deliciados com a forma como jogamos. Embora o resultado tenha sido empate, estavam deliciados. Inclusive hoje recebi mensagens, e aí eu perguntei se teve algum treinador europeu. Ele falou, sou muito amigo do Roberto De Zerbi.
Há 2 semanas tivemos uma conversa via vídeo, eu, Felipe e ele. E ele é um apaixonado pela forma como o Felipe joga. Há uma paixão recíproca. A riqueza tática do jogo dele, somando os resultados, já chama a atenção no futebol europeu. Gente, isso é sensacional. Isso mostra como o Flamengo está, repito, no caminho certo. É um profissionalismo que eu não tinha visto ainda como setorista do Flamengo. De verdade, você analisando as declarações do Zé Boto, quando ele fala, por exemplo, muita gente brinca, cadê o X9, vendeu o X9, sumiu. É óbvio que o José Boto dificultou a vida de todos os jornalistas que acompanham o dia a dia do Flamengo. Ele falando sobre o método dele, como ele faz para poder, entre aspas, blindar o CT Ninho do Urubu e fazer com que nada vaze, é sensacional, gente. Isso é profissionalismo. E eu falo, na última gestão, muita gente assistia ao treino. Por que vazava toda hora? Gente, vamos lá. Acha mesmo que é jogador que vai ficar vazando coisas que acontecem no dia a dia do Flamengo lá no CT? É óbvio que não. Era um monte de gente assistindo, um monte de aspone assistindo. Era diretor disso, diretor daquilo, conselheiro disso, conselheiro daquilo. E o José Boto chegou, trancou tudo, falou, ninguém vai assistir, parou, acabou isso. Ele mesmo falou que em véspera de jogo lá, a segurança não assiste a jogo. E é isso, tá certo. Tá certo. Óbvio, eu como jornalista, eu vou correr atrás das informações, e ele como dirigente, ele vai tentar bloquear ao máximo. Mas o nível de profissionalismo destacado nessa entrevista com o José Boto foi sensacional. Sensacional. Se você ainda não assistiu essa entrevista, vale muito a pena, você só tem a ganhar, independentemente se você torce para o Flamengo ou não. Olha como tem a visão de futebol. Conversar de futebol com o José Boto é muito maneiro. Cara, ele explicando por que o Alcaraz não ficou no Flamengo, é sensacional, gente. Sensacional, vale muito a pena assistir, de verdade. Inclusive, uma informação para vocês que eu fiquei muito feliz com isso. Eu fiz a entrevista quase no mesmo horário do sorteio da Conmebol Sul-Americana, Conmebol Libertadores. E, gente, o assunto José Boto foi o mais falado no Twitter nesse exato momento. Graças à nossa entrevista que a gente fez com ele, repercutindo bastante de maneira extremamente positiva. Obrigado, Flamengo, por essa oportunidade, assessoria do Flamengo. Obrigado ao José Boto, novamente, porque, óbvio, isso é fruto do meu trabalho também, sem sombra de dúvidas. Vamos falar agora dos grupos da Libertadores? Grupo A, Botafogo, Estudiantes de La Plata, Universidade de Chile, Carabobo. Grupo B, River Plate, Independiente del Valle, Universitário Barcelona. Grupo C do Flamengo, Flamengo, LDU, Deportivo Táchira e Central Córdoba. Grupo D, São Paulo, Libertad, Talheres, Allianz Lima. E grupo E, Racing, Colo-Colo, Fortaleza, Bucaramanga. Ó, gente, na minha visão, o grupo... tem o grupo F, Nacional, é esse o grupo da morte, grupo F, Nacional, Internacional, Atlético Nacional e Bahia, para mim esse é o grupo da morte. Grupo G, Palmeiras, Bolívar, Sport Cristal, Cerro Porteño. E grupo H, Peñarol, Olímpia, Vélez e San Antônio, esse da Bolívia. Grupo do Flamengo, vamos lá, tem a LDU com altitude de 2.850 metros, ou seja, acima do mar, né, óbvio, é uma logística extremamente chata. Deportivo Táchira, a distância entre San Cristóbal, onde fica o estádio da equipe lá do Táchira, e Caracas, que é a capital da Venezuela, é de 717 quilômetros, e a viagem de avião dura cerca de 2 horas e 50 minutos. E Central Córdoba fica 715 quilômetros de Buenos Aires, capital da Argentina. Então, a logística do Flamengo, nesse grupo, é extremamente difícil. E é exatamente o que pensa dirigentes do Flamengo, pelo que eu conversei com vários. Logística difícil e tem também gramado. O gramado desses estádios que o Flamengo vai jogar fora de casa não são bons, ou melhor, não costumam ser bons. Isso também preocupa, mas o entendimento é que o Flamengo tem totais condições de passar em primeiro. Inclusive, essa é a meta do Flamengo, obviamente, nesse grupo da Libertadores. O que vocês acharam aí? Qual é o grupo da morte? Para mim, o grupo da morte, repito, é o F, que tem Nacional, Internacional, Atlético Nacional e Bahia. Assunto Gerson. O BAP deu uma entrevista lá
na sede da Conmebol, falando o seguinte: nós fizemos uma proposta para o Gerson que eu julgo como muito boa. Agora a bola está com ele. Nós estamos otimistas. Não vamos deixar nada para em cima da hora. Estamos atentos aos detalhes. Acho que ele está satisfeito com a proposta que fizemos para ele. O retorno é dele para o Boto. A minha parte como presidente eu fiz. E, gente, vou ser sincero, apurei, a proposta financeiramente falando é muito boa. É muito boa. Eu acho que o Gerson e o seu pai, o seu Marcão, que reclamaram, beleza, eles tinham motivo para reclamar. Na verdade, o Marcão tinha motivo para reclamar, só não concordei com a forma que foi feita publicamente. Por exemplo, o empresário da Arrascaeta está tentando a renovação de contrato, mas de maneira silenciosa, liga direto para o Boto. Eu acho que o seu Marcão poderia ter feito o mesmo, mas já fez, assunto resolvido. Agora o Flamengo fez o papel dele, fez uma proposta de renovação de contrato que eu considero sensacional financeiramente falando. Proposta muito boa, gente, muito boa mesmo. Para nível de futebol brasileiro, maravilhosa proposta. Eu acho que o Gerson agora só não renova se ele não quiser. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, Felipe. Boa noite. Luana Trindade, da Flá TV. Primeiro, obviamente, parabéns. Como a gente conversou, meu último dia aqui, obrigada por tudo que você fez por mim, acompanhei toda a sua evolução, seu crescimento. E aí, hoje, agora, a gente pode relembrar, né? Sub-17, final, um título. Sub-20, final, título. Profissional, 3 finais, 3 títulos. Você que não costuma, como a gente falou também na coletiva passada, se apegar a números. Hoje não tem como a gente ignorar esses números, né, Felipe? Boa noite, Luana. Boa noite a todos. Como sempre, vou começar falando que nunca vou deixar de falar sobre os meninos do Ninho: Arthur, Átila, Bernardo, Christian, Jedson, Jorge, Pablo, Riquelmo, Samuel e Vitor. Enquanto eu estiver aqui, nunca serão esquecidos, ok? Isso para começar. Me faz bem, me deixa... Eu sinto essa energia e eu tenho que falar. Ok. Dito isso, estou muito feliz, extremamente feliz. Não é fácil conquistar títulos, não é fácil. É muito trabalho. Você citou aí inúmeras conquistas, né? Inúmeras conquistas que tivemos, e o Flamengo te proporciona isso, essa possibilidade de disputar. Não te garante ganhar, né? Mas te proporciona a possibilidade de ter um elenco tão qualificado como para disputar títulos. Eu estou muito orgulhoso do nosso trabalho, dos meus jogadores, do esforço que eles fizeram em toda a pré-temporada, em toda essa trajetória para conquistar. E eu sou um cara muito ambicioso, eu quero mais e vou me esforçar, vou trabalhar. Eu sempre falo e repito, pode fechar a porta lá? Estão fazendo barulho? Bora! Vem! Cadê a toalha? Não, põe as crianças preparadas. Vai, eu enchi 4 Vai. Ó, mesma mão que molha e enxuga as crianças. Tchau, tá? Obrigado. Vai, eu enchi 4 garrafas seguidas. 4 seguidas. Coloca aquela cadeira lá. O time já tá ficando até podre de tanta água que ele tá tomando ultimamente. Gelado, muito gelado. Olha só. Tá aqui a camisa. Peraí, tá aqui a toalha. Tá aqui. Que suco. Também que eu não engordei, não como mais. Não consigo nem comer. A gente com maior sede, né? Que suco aqui bom, gelado.
Essa aqui tem que secar. Caramba. Vamos lá. E é isso, próximo. Tudo certo aí? Tudo certo. Aqui. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. No meio do campeonato, ainda na Taça Guanabara, a gente tinha feito uma pergunta sobre o que o Campeonato Carioca pode dar de spoiler do time para o restante da temporada. Ainda estava em uma fase de construção, ainda estava começando, mas agora, já com o título conquistado, já com o campeonato passado, já com boa parte do time bem organizado de acordo com a sua filosofia, com a filosofia da sua comissão técnica, o que você consegue enxergar de bom fruto do Campeonato Carioca pro Flamengo e também um ponto negativo que você olha e você fala, poxa, isso daqui é uma coisa que eu preciso melhorar para 2025? 2025? Ah, tá. Nós estamos em 2025. Vamos lá. O Campeonato Carioca é um campeonato tradicional, é um campeonato histórico, onde tem o charme, os estaduais eles têm esse charme, essa mística e claro, o Flamengo entra para vencer o Campeonato Carioca, entra para vencer qualquer torneio que dispute, nunca vai entrar para entregar, nunca. Bom, eu acho difícil isso acontecer alguma vez, né? Mas conseguimos dar minutos para todo mundo, conseguimos usar o Carioca como uma pré-temporada. O que eu diria assim que foi complicado para a gente? São 8 clássicos em 12 jogos. Isso tem um desgaste emocional muito grande. Eu sinto que quando você ganha um clássico você nunca é valorizado do jeito que é. Sempre o juiz roubou, sempre a falta, o pênalti, não sei o que. Sempre tem alguma desculpa que não dá o valor necessário para as vitórias, para os empates ou para as grandes atuações. E isso me deixa extremamente triste, dessa forma assim que são levadas. E se o Flamengo perde ou empata, então, claro, jogo extraordinário da outra equipe, né? Então, esse peso emocional, os jogadores sentem. Por quê? Porque estamos fazendo todo um esforço para jogar o Campeonato Carioca, o time está se desgastando muito para jogar, para conquistar esse título. Os outros adversários também jogaram com o time titular. Teve outras equipes que não revezaram em nenhum momento porque precisavam dos resultados e parece que eles entregaram e tiram o nosso mérito. Isso para mim me incomoda, sabe? Mas conquista é conquista, conquistamos, temos que comemorar. Não é fácil ser campeão, como eu já falei, e esses jogadores tem uma ambição muito grande. Esse grupo tem muita fome, e você vê isso dentro do campo, e isso me deixa extremamente feliz. E é isso. Respondi? Boa noite, Felipe, tudo bom? Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Eu ia perguntar quais foram os aprendizados que você teve com a sua equipe nesses 3 primeiros meses do ano, mas eu prefiro mudar a pergunta. Quais foram os erros que você viu na sua equipe, na Supercopa do Brasil, agora no Carioca, que ainda precisam ser corrigidos para o resto da temporada? Obrigado. Vamos lá, eu tenho um modelo de jogo onde eu tenho um norte de como eu quero que o time assimile a minha ideia de jogo, como eu quero que eles joguem, da forma que eu penso o jogo. E isso é uma imersão, com vídeo, com treino, com correções diárias. Então o time muitas das vezes faz... e o jogo, o primeiro amistoso contra o São Paulo, por exemplo, nesse ano, foi uma guia para a gente, para dizer, esse ponto aqui nós precisamos melhorar, esse aqui nós precisamos continuar criando essa relação, esses jogadores estão bem conectados, esse ponto aqui nós precisamos melhorar, defesa, ataque, etc., porque para mim não dá para separar, está tudo junto. E essa é a nossa guia. Então o time ele vai evoluindo em função da minha ideia, só que muitas vezes esses comportamentos vão se perdendo quando se deixam de treinar. Então o futebol, eu não tenho um ponto, o futebol constantemente correção, evolução. Então agora, como a gente sempre faz, analisaremos o jogo, vemos os pontos que a gente precisa melhorar, corrigiremos durante a semana em função do nosso modelo de jogo, sem deixar nunca abriremos mão da nossa ideia. Boa noite, Felipe. Hanna Tenda, do canal Gold. Você foi
campeão pelo Flamengo como jogador no Campeonato Carioca em 2020, 2021 e citou na última coletiva justamente o aprendizado da final de 2023. Eu queria que você falasse agora um pouco dessa conquista como treinador em cima do mesmo adversário Fluminense em 2025. Bom, para mim, poder conquistar o Carioca com a camisa do Flamengo, porque, como eu falei, né, na outra vez que nós fomos eu vi o gol do Pet. Eu estava em casa, na sala, e comemorei muito o gol do Pet. Então, para mim, tem muito valor esse campeonato. E desculpa, o que tu falou no final? Pode falar que eu escuto. Ok. Ok. E damos muito valor. Então, assim, a gente não escolhe adversários, né? A gente veio o Fluminense. E que, por sinal, para mim é um dos elencos mais qualificados, sem nenhuma dúvida, do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Tem grandíssimos jogadores. Tiveram algumas baixas, entre aspas, assim, que não pôde jogar o Ganso, que é um jogador tão importante para eles. Nós também tivemos, mas é um adversário que preza muito também esse título. Conquistaram nos últimos anos, 2023 conquistaram, e na qual conseguem sempre estar em disputa, que isso não é fácil, porque esse ano ganhamos, mas estar disputando a final do Campeonato Carioca é mérito. Então eu deixo isso. E depois, para mim, foi muito especial, foi muito mais especial ainda, por ser o Zico o homenageado, por o troféu ter o nome dele, por ele ter entregue o troféu para a gente. Então, para mim, foi, como eu falei para vocês, e repito, estou muito feliz. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Você chegou a uma marca muito interessante, muito até impactante, de ter cada vez mais títulos do que derrotas, né? Foi destaque no jornal espanhol AS, né, uma imprensa que você conhece bastante, que vem te acompanhando também. Eu queria saber, a partir de agora, começam campeonatos que têm uma exigência maior, que são talvez mais difíceis, até mais ambiciosos por parte do clube. Como é que você trabalha isso na sua mente também? Porque você sempre fala, as derrotas vão acontecer, e é normal no futebol. Mas esses números estão aumentando cada vez mais também, né? E provavelmente também a expectativa cada vez mais alta em cima disso. Eu penso, hoje não, né? Hoje eu vou comemorar, mas a partir de amanhã eu penso no próximo jogo. Eu vou começar a estudar o Inter, vou ver como conheço o Roger, conheço como ele trabalha, sei o time forte que ele tem, os grandes jogadores que ele tem, e isso que me importa. Não me importa o que ficou para trás, os números e tudo mais. Os números, as vitórias e o que me demonstra isso é que é muito difícil ganhar da gente. E é isso. Temos um time que sabe o caminho, sabe como atacar, como defender, e escolhemos essa forma de jogar, essa ideia. Os jogadores compraram, a torcida se sente identificada, e isso para mim é o que mais interessa, porque quando as derrotas vêm, que sejam dessa forma, que sejam propondo, que sejam tendo sempre a bola, o controle, pressionando, e em cima dessa ideia. E claro, cada adversário é diferente, cada adversário tem jogadores diferentes, estruturas diferentes, sistemas diferentes, e nos colocará em desafios, inúmeros desafios, para o nosso time ter que solucionar. Então, esses clássicos, respondendo também, engatilhando com a outra pergunta, foram bons por isso, porque nos colocaram já no nível do brasileiro, já do Campeonato Brasileiro, que o Fluminense é um time que vai estar na parte de cima da tabela, e hoje fomos muito superiores e temos ainda muito que evoluir, mas estou feliz com o que eu estou vendo cada dia, cada jogo. Felipe, tudo bem? Monique Danello, TNT Esporte. Ainda seguindo nessa mesma linha, queria projetar um pouquinho com você o que vem pela frente. A gente sabe, né, que o Flamengo tem um dos melhores elencos da América, e acho que o que apresentou em campo comprova isso, com a riqueza de peças que você tem, com jogadores que se machucam e você consegue trocar e manter o nível. O torcedor já sabe que nos torneios de mata-mata o Flamengo vai entrar para brigar, mas essa torcida tem uma coisa ali meio especial com o Campeonato Brasileiro, que nos últimos anos ficou um gostinho de que se o Flamengo tivesse dado um pouco mais no Brasileiro, poderia ter chegado. No ano passado, muita gente falava, se você assumisse antes, o Flamengo teria brigado pelo título nas últimas rodadas. Qual vai ser o olhar daqui para frente? O Boto já disse quando chegou que o Brasileiro é prioridade, mas como vai ser o olhar? Amanhã tem sorteio da Libertadores, tudo é importante no fim, mas pensando especificamente nesse Campeonato Brasileiro, que é o teu primeiro completo, né? Como jogador, posso te garantir que sempre tentamos conquistar.
mas muitas vezes fomos irregulares, né? Não porque a gente quis, porque acontecem lesões, se perdem jogadores importantes, vem outras competições no meio, e muitas das vezes o time passa por altos e baixos, né? É um campeonato muito longo, é um ano com muitos jogos, e por sorte e tempo, como você falou, eu tenho um elenco altamente qualificado, né, na mão. Só que você vê hoje, com vários jogadores fora, o time manteve o nível, né? E isso para mim é muito importante, porque todo mundo sabe o que fazer dentro do campo e as funções, né, deles e dos próprios companheiros. Então esse é o caminho. O clube e eu falei desde o ano passado, para mim o Campeonato Brasileiro é a prioridade absoluta. É o campeonato mais difícil, onde o regular, o time mais regular conquista. E esse ano os times se reforçaram muito bem. Por exemplo, o Palmeiras se reforçou muito bem, o Atlético Mineiro está muito bem, o Cruzeiro se reforçou muito bem, o São Paulo também. Então sempre é muito difícil conquistar esse campeonato. E não adianta você simplesmente falar, tem os melhores jogadores e acabou. Isso não é assim, não funciona assim. O que nos dá é a possibilidade de brigar por título. Depois a regularidade vai dizer se a gente vai estar lá no topo no final do ano. Okay? Felipe, aqui no meio, Thiago Lima do GE, parabéns por mais um título, por essa conquista. Obrigado. Eu queria te perguntar sobre um jogador que renovou o contrato essa semana, o Eric Pulgar. E não é segredo que ele, ano passado, ele tinha decidido que não ia renovar, queria partir outros rumos, mas muitos falam que você mudou essa cabeça dele. Eu queria te perguntar, nesse bastidor, o que você fez, por que você convenceu o Eric Pulgar a ficar? E se puder também explicar um pouquinho do bastidor do Michael, que falou na saída de campo que ele só ia voltar no Brasileiro, mas ontem mesmo foi integrado e voltou a jogar hoje. Obrigado. Fenômeno, Michel. Vocês viram o que o Eric jogou hoje? Assim, acho que nada me deixa mais orgulhoso do que ver os meus volantes jogando nesse nível. Eric e Nico, o que eles jogaram hoje foi um absurdo, sinceramente. Botaram o jogo no bolso. O nível é muito alto, muito alto. O Eric, já repito, para mim é um jogador que perfeitamente estaria jogando no Barcelona, perfeitamente. Mas não porque eu estou falando, porque eu vejo os detalhes do o quanto ele corre, o quanto ele previne cada ação, o quanto ele consegue cobrir o campo. E muitas vezes a bola não entra no jogador que ele está perto só porque ele já está prevenindo essa ação. São muitos detalhes que faz ele ser um jogador de classe mundial. É o meu pensamento. Sobre ele querer ficar, para mim foi uma alegria muito grande, porque, sinceramente, um jogador desse nível é muito difícil de achar. Muito difícil de achar. E aproveito para agradecer o clube, que também fez um esforço para poder renová-lo. E principalmente também agradecer o clube o BAP e o Boto pela blindagem que está sendo feita no nosso elenco, e está sendo muito bom para trabalhar, muito bom. Os jogadores estão confortáveis, eu estou muito confortável e o ambiente está bom para trabalhar. Então isso aí tudo faz com que o jogador nível Eric queira ficar, queira continuar no clube, queira permanecer, se sente identificado com a torcida e tem que ter o reconhecimento que merece. E isso, se ele não tiver das pessoas, ele vai ter do treinador dele, e ele tem. E o Michael realmente foi uma surpresa muito grata ontem, quando o departamento médico falou que ele ia treinar. E aí eu, como eu falo para vocês, eu me guio pelo treino. E ele entrou no treino e acabou com o treino. Eu já até pensei e falei, posso começar com ele? Não falaram que não podia. E falaram que máximo 30 minutos. E foi o que ele jogou. E a gente viu um jogador que parece que não ficou machucado. Espetáculo. Boa noite, Felipe. Boa noite. A você, a todos. Cícero Mel, da ESPN, dos canais Disney. Nós está se falando muito do Campeonato Carioca, da final. Se me permite, eu vou fazer um desafio para você, usando a tua sinceridade, de uma pergunta que os torcedores do Flamengo me fazem na rua, vou repassar, e que eu acho que todos os comentaristas de futebol e repórteres, quem milita no futebol, quer saber a sua opinião. Claro que o Flamengo é favorito absoluto aqui no Rio de Janeiro, tem um time superior a todos, e no Brasil vai disputar título, vai disputar Libertadores, vai disputar título. Tem um time do nível dos melhores, se não for o melhor. Vem aí o Super Mundial de Clubes. Você que é um cara estudioso e vê todos os campeonatos, Premier League, La Liga, enfim, os principais campeonatos. O Flamengo vai enfrentar um Chelsea na fase de classificação e depois, provavelmente, vai ter adversários como Real Madrid, pode ter Real Madrid, Barcelona,
Bayern de Munique e os times da Premier League. Hoje, o Flamengo está em condições de fazer jogos iguais contra esses times, ou você acha que ainda está num estágio inferior? E se você acha que tem que ser feito para deixar o Flamengo no nível desses principais times do mundo? Ainda falta muito para o Mundial e vai depender muito do momento que a gente chega e os outros times também, né? Porque o Chelsea de hoje não vai ser o mesmo Chelsea daqui a 3, 4 meses, o Flamengo de hoje provavelmente não vai ser o mesmo Flamengo daqui a 3, 4 meses e o Real Madrid também não vai ser o mesmo. E os times vão se adaptando, o futebol vai evoluindo, vai mudando nos pequenos detalhes e cada equipe tem a sua forma de jogar. E você vai falar, você vai disputar de igual para igual. Vão ter times que vão tirar a bola da gente, porque eles têm qualidade, ou a mesma qualidade, ou mais qualidade que a gente. E vão ter times que não vão tirar a nossa bola, que a gente vai dominar, vai conseguir jogar. Aí vai depender muito do resultado, do terço final, da finalização. Mas, obviamente, que quando você joga contra um time como o Chelsea, que é um time poderoso, vai ser um desafio muito interessante para a gente ver, porque as duas equipes pensam o jogo de forma parecida, eles fazem muito uma saída 3, eu não uso tanto essa saída 3, uso, mas não tanto como eles, né? Mas a gente tem a forma de propor muito parecida e de pressionar também. Então, né, nessa forma aí onde se igualam as forças, a qualidade dos jogadores sobressai. Eu confio na qualidade dos meus jogadores, mas como eu falei, depende muito do momento que você chega nessa competição. Felipe, boa noite aqui. Boa noite. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Queria te perguntar sobre uma coisa que muita gente comenta. O Arrascaeta não está bem. O Arrascaeta tem que melhorar. Eu queria entender como é que você vê esse momento do Arrascaeta. Eu, na minha análise, acho que ele cumpre o papel dele. Ele pode, às vezes, não ter aquele lampejo que ele tem quando ele está numa fase fantástica. Mas eu queria a sua análise sobre o Arrascaeta e também hoje sobre esse jogo. Você falou rapidamente do De La Cruz. E eu vi um lance que teve a participação dos dois, que merecia muito até o gol do Flamengo, que foi o lance do Luiz Araújo, que ele coloca para fora na saída do Fábio. A jogada começa na defesa, uma coisa que a gente tem visto muito contigo. Chega no De La Cruz, ele encontra o Arrascaeta, que encontra o Luiz Araújo, e por um pecado não faz aquele gol. Queria que você falasse sobre essa importância desses dois juntos ali, os dois uruguaios, e essa fase dos dois. E a Arrasca de falso 9 também. Não, o Arrasca não foi falso 9. Tá. Ok. Por poder? Pode. Vamos lá. O Arrasca, todo mundo viu a melhor versão do Arrascaeta aqui no Flamengo. Eu imagino que todo mundo que está aqui nessa sala viu o prime dele em todos esses anos. Sabe o jogador determinante, decisivo e diferente que ele é. Craque, né? Craque, tanto é que ele ganhou a 10 do clube porque ele é craque. Todo mundo pensa isso. Passou por um problema sério, ano passado no joelho, e vem se reencontrando. Hoje fez um grande jogo, não perdeu a bola, deu sequência nas jogadas, foi muito bem, um grande jogo, foi o melhor jogo do Arrascaeta que eu vi esse ano. E não espero outra coisa, sabe por quê? Porque nas finais é onde a gente vê a melhor versão dos jogadores grandes, onde eles aparecem, e a gente viu a melhor versão do Arrascaeta. Muito acima do que vinha apresentando. Então, conforme vão passando os minutos, com certeza veremos mais prime Arrascaeta, né? Então, isso me deixa extremamente feliz. Sobre o Nico, eles têm essa relação socioafetiva entre os dois, eles se procuram muito dentro do campo, eles se entendem muito, porque eu acredito muito do que se vive no vestiário, essa relação que você cria fora, você também transmite para dentro do campo. E você traz ela para dentro do campo e eles se encontram muito, né, com essa facilidade. O sorteio foi feito e agora é oficial. O Flamengo já conhece seus adversários na fase de grupos da Libertadores 2025 e o grupo C promete desafios com diferentes níveis de dificuldade, que exigem foco total do elenco rubro-negro. LDU do Equador, Deportivo Táchira da Venezuela e o estreante Central Córdoba da Argentina serão os obstáculos do Mengão na primeira fase, e a análise completa dos rivais já deixa claro: o Flamengo é favorito, mas precisa respeitar cada confronto, especialmente nas viagens complicadas que terá pela frente. Começando pelo adversário mais tradicional, a LDU de Quito. Campeã da Libertadores em 2008 e sempre perigosa quando joga na altitude de 2.850 metros, a equipe equatoriana costuma transformar seu estádio num verdadeiro caldeirão. O Flamengo já enfrentou a LDU outras vezes, inclusive sofrendo lá, mas nos últimos anos tem demonstrado evolução contra esse tipo de desafio.
A altitude sempre pesa, mas um elenco experiente como o do Flamengo sabe se adaptar e buscar pontos até nos cenários mais adversos. A LDU é o grande rival por uma possível liderança do grupo, e vencer esse duelo, especialmente fora de casa, pode encaminhar a vaga e trazer tranquilidade. O segundo rival é o Deportivo Táchira, da Venezuela, que, apesar de ser o atual campeão nacional, não representa um grande peso histórico na competição. O Táchira já enfrentou o Flamengo em 1991 e foi atropelado, 3-2 na Venezuela e um sonoro 5-0 no Maracanã. Hoje, o time aposta num futebol de posse e ofensivo, sob comando do técnico Edgar Pérez Greco, que busca surpreender os favoritos. Eles jogam no estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, com capacidade para 42 mil torcedores, e a viagem até lá exige atenção por parte do Flamengo, principalmente pela logística. Destaque deles é o meia Morrice Cova, mas o elenco não tem grandes nomes que assustem o rubro-negro. O terceiro adversário é o Central Córdoba, que disputa a Libertadores pela primeira vez em 105 anos de história. E mesmo sem tradição internacional, o time argentino chega motivado, após conquistar a Copa Argentina em 2024. Jogando em casa, no modesto estádio Alfredo Terreira, com capacidade para 16 mil pessoas, eles são guerreiros e sabem usar bem a pressão local. O técnico Omar de Felipe é pragmático, prefere um futebol simples, mas eficiente. Sua equipe joga no 3-4-3 ou até 4-2-4, com transições rápidas. Não tem estrelas, mas compensa na coletividade. Em casa, podem dificultar o jogo. Porém, fora, o Flamengo tem tudo para impor sua superioridade. O Flamengo é o favorito, tem elenco, tem camisa e tem experiência de sobra para liderar esse grupo com autoridade. Mas a Libertadores é traiçoeira, e vacilos, especialmente fora de casa, podem custar caro. Foco total, rodar bem o elenco e garantir a classificação com antecedência são as missões de Felipe Luiz. Agora comenta aí, o que você achou do grupo do Mengão? Vai dar para passar tranquilo ou algum desses times pode aprontar? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque a jornada rubro-negra na Libertadores está só começando. Isso aqui é Flamengo.